O informativo 610 do STJ trouxe uma decisão muito importante para quem estuda para os concursos da advocacia pública. É uma decisão que trata do conceito de fazenda pública e da sua representatividade. Sobre o tema, eu tenho um texto no blog, um tanto quanto exaustivo, onde eu analiso o conceito de fazenda pública, analisando todos aqueles entes que integram esse conceito, bem como a sua representação judicial. Então, eu te convido a clicar lá no post do blog da escola que trata do conceito de fazenda pública para que você possa se aprofundar no assunto e se preparar de forma eficaz para os concursos da advocacia pública. Essa decisão do STJ, o número de julgado eu vou colocar aqui embaixo, essa decisão do STJ é muito interessante e ela parte da seguinte situação. Imagine que, por exemplo, você é advogado da União ou procurador do Estado e recebe em sua mesa uma ação civil pública cujo polo ativo está delimitado por uma associação de municípios. Obviamente que você recebe essa ação civil pública para poder contestar. Muito bem. Nessa contestação, ou para que a gente possa contestar, a primeira coisa que todo advogado público ou a primeira coisa que todo réu procura ou são as preliminares de contestação. E a das mais famosas preliminares, nós temos a ilegitimidade. Então você vai começar a se questionar, veja bem, o município ou os municípios, eles podem ser representados aqui por uma associação de municípios e prefeitos? Os municípios podem se associar para interpor ação civil pública? E aí, na verdade, existem duas teses. A tese que entende que o município pode se associar a outros municípios, criar uma associação e, a partir daí, ingressar com ação civil pública, diz que nós temos que privilegiar no processo o processo coletivo. E faz bem sentido essa afirmação. Porque o processo coletivo, você tem uma única ação civil pública resolvendo o problema, sei lá, de 200 municípios. Então, privilegiar a ação coletiva, privilegiar o processo coletivo, gera, nesse caso, uma economia tanto de jurisdição quanto uma economia no que diz respeito às custas do processo. E aí nós entramos em outro ponto. Existem municípios que não têm condições financeiras de manter uma procuradoria especializada, ou seja, de manter uma procuradoria própria para a defesa dos seus interesses, e nesse caso específico, esses municípios, eles são representados em juízo, como diz o Código de Processo Civil, pelo seu prefeito, que tem capacidade de representar o município em juízo, mas não tem capacidade postulatória, razão pela qual o município aí deveria contratar advogado, e contratar advogado nos termos da Lei de Licitações e Contratos. Muito bem. Ou seja, associados, os municípios conseguiriam ingressar com a ação coletiva e dentro dessa associação você teria municípios que não têm condições de arcar com a sua defesa individual. Ou seja, não conseguir arcar com a sua defesa individual representa para aquele município uma forma de não ter acesso à justiça. Então, o processo coletivo representaria uma economia não só no que diz respeito à jurisdição, que entregaria a jurisdição para vários municípios de uma única vez, como também permitiria com que vários municípios tivessem acesso à justiça, acesso a esse negado em termos econômicos pela dificuldade de se ter uma advocacia pública instalada enquanto procuradoria e por muitas vezes não ter dinheiro para contratar escritórios de advogado especializados em temas, por exemplo. Esses são os argumentos de quem defende a possibilidade dos municípios serem representados por uma associação de municípios. A economia jurisdicional, a economia no que diz respeito às custas processuais, a pulverização dos riscos, já que nós estamos num processo coletivo, então os riscos seriam divididos, no caso, os municípios associados, o sentimento de pertencimento a uma determinada classe, no que diz respeito aos interesses que são comuns aos municípios. Todos esses argumentos são levantados por aqueles que defendem que os municípios podem sim ser representados na ação civil pública via associação de municípios e prefeitos. Mas você, digamos, é advogado da União, você é procurador do Estado, você precisa advogar neste caso que esse tipo de representação ela é equivocada, que essa legitimidade para a ACP não existe. Nós sabemos que as associações elas atuam no processo como representantes processuais, não como substitutos processuais. O que eu quero dizer com isso é que cada município teve que entregar para essa associação uma autorização para ingresso em juízo, obviamente através da figura do seu ente máximo, que é o representante do executivo, ou seja, o seu
prefeito constitucional. Nós esbarramos necessariamente num ponto. Veja, os municípios eles integram, como eu falei para vocês no começo, o conceito de fazenda pública. E por isso essa decisão é tão importante para a gente que estuda para os concursos da advocacia pública. Ora, integrando o conceito de fazenda pública, os municípios possuem, neste caso, várias prerrogativas processuais. E a grande pergunta e o grande X da questão na representação dos municípios por meio de associações é a seguinte: essa associação, que é pessoa jurídica de direito privado, quando representa municípios que são pessoas jurídicas de direito público, que integram o conceito de fazenda pública, ela possui as prerrogativas processuais da fazenda? Ela atua com essas prerrogativas? A resposta definitivamente é não. Nós não podemos permitir com que uma pessoa jurídica de direito privado, na representação de várias pessoas jurídicas de direito público, atue, por exemplo, com as prerrogativas da fazenda. Para citar uma prerrogativa bem simples que todo mundo conhece, o prazo em dobro, por exemplo. Então, a associação de municípios, ela atua no processo, representando uma gama de municípios, mas não atua com as prerrogativas da fazenda. Tudo bem, então quem defende ainda a possibilidade dessa legitimidade vai dizer: tudo bem, atua-se no processo sem as prerrogativas da fazenda. Os municípios, ao permitirem a representação por meio de associação, abrem mão dessa prerrogativa ou dessas prerrogativas. Aí a pergunta que fica é: os municípios podem abrir mão dessas prerrogativas? O STJ, no julgado que nós estamos analisando, disse que não. O município, nos termos do Código de Processo Civil, ele é representado pelo prefeito ou pelo procurador. Muitas vezes o município tem procuradoria, muitas vezes o município não tem condições de ter procuradoria representado por prefeito, que, como falei, tem a capacidade de representar, mas não tem a capacidade postulatória, vai precisar contratar advogado. Essa é a representação do município, solução única dada pelo CPC para esse ente em especial. Estados e União Federal devem possuir procuradorias e, portanto, não podem ser representados em juízo por governador nem pelo presidente da República. A solução para o município é única. Muito bem, essa representação é dada nestes termos pela lei processual. O município, neste caso, é pessoa jurídica de direito público, integra o conceito de fazenda pública, possui prerrogativas processuais e o STJ disse que as normas que estabelecem prerrogativas processuais para os municípios é norma de direito público e está, neste caso, protegida pela indisponibilidade do interesse público e os municípios não podem abrir mão dessas prerrogativas. Os municípios não podem dispor das prerrogativas processuais. Os municípios não podem decidir quando atuam em juízo com prerrogativas, ou seja, com representação própria, ou quando atuam sem prerrogativas por meio de associação de municípios. A norma que estabelece as prerrogativas processuais, novamente, é norma de direito público, está, nesse caso, calcada no interesse público e esse interesse é indisponível. O município não pode dispor do interesse público, de ser representado em juízo com prerrogativas processuais, de forma que o município não pode autorizar a associação de municípios a representá-lo em juízo. Esse foi o entendimento do STJ nesse julgado e ele é bastante importante para quem estuda para os concursos da advocacia pública, porque, como falei, passa pelo conceito de fazenda pública, passa, nesse caso, pela representação dos municípios e a gente acaba revisando a representação da fazenda pública, entendendo mais uma vez o que é importante para nós, que as prerrogativas estabelecidas pela lei processual são estabelecidas com base no interesse público e esse interesse público é indisponível, de forma que o município não pode dispor, não pode revogar, não pode abrir mão dessas prerrogativas para que seja representado por uma associação de municípios que é pessoa jurídica de direito privado e que fatalmente estaria atuando no processo sem as prerrogativas da fazenda. Então o STJ, na minha visão, entendeu corretamente, aplicou corretamente o conceito de fazenda, aplicou corretamente a indisponibilidade do interesse público no que diz respeito à norma de direito público que prevê as prerrogativas da fazenda pública. E, para terminar, a minha opinião sobre os municípios não terem procuradoria, nesse caso, vai muito do que interessa ao município. Ou seja, o município tem que ter receita
para instalar uma procuradoria, por mais simples que ele seja. Os municípios precisam tomar conta da sua saúde processual, e essa saúde processual se delimita através da figura de um representante jurídico, e neste caso os municípios devem fazer concurso para suas procuradorias, instalar essas procuradorias e fazer concurso para essas procuradorias, para que só assim possa, neste caso, ter condições de atuar em juízo com liberdade, sem depender, nesse caso, necessariamente do acesso à justiça por meio de uma associação de municípios. Essa é a minha opinião. Tudo vai, neste caso, do interesse político do chefe do executivo. Então, decisão importante do STJ, que precisa ser bem estudada, bem compreendida, porque muito provavelmente nos concursos da advocacia pública, seja prova objetiva ou subjetiva, você se deparará com a necessidade de dizer se os municípios podem ou não ser representados por associação de municípios. Obrigado pela atenção e até os nossos próximos vídeos.